Depois dos 40 dias do tempo da Quaresma, nós entramos neste primeiro domingo da Páscoa, no chamado tempo pascal. Um tempo que nos é oferecido e que se prolonga ao longo de 50 dias e funciona para a vida da Igreja como uma longa e densa catequese sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E é exatamente o que nós pretendemos fazer nesses comentários que hoje nós começamos. Uma catequese sobre a ressurreição do Senhor. Antes de entrar no texto proposto para este primeiro domingo do tempo da Páscoa, nós queremos dizer que há 3 elementos sempre no relato que é preciso ter em conta. Antes de tudo, é preciso saber que os relatos das aparições de Jesus, eles são como que a experiência dos discípulos que chegaram a conhecer que o Senhor estava vivo, presente no meio deles. Tendo isso presente, é preciso ter em conta 3 elementos. Em primeiro lugar, é sempre o Senhor que toma a iniciativa. Assim como não se pode conhecer Deus se Deus não revela, não se pode também fazer a experiência e o reconhecimento do ressuscitado se ele não se dá a conhecer e se ele não se oferece, portanto, ao reconhecimento. Em segundo lugar, há da parte dos discípulos um processo de reconhecimento. O reconhecimento nunca é algo imediato, feito num tempo, mas ele se dá ao longo de uma história. Ele exige tempo, ele exige processo. E em terceiro lugar, o resultado, ou, se quiserem, o fruto desse encontro com o ressuscitado, que supõe um processo, é a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão que o Senhor dá aos seus discípulos. Muito bem, tendo isso presente, nós vamos ver como esses elementos todos estão presentes nos relatos todos da aparição do Senhor que nos são oferecidos ao longo desse tempo da Páscoa. A começar deste primeiro domingo que a Igreja nos propõe, o texto do Evangelho segundo São João, no capítulo 20, versículos 1 a 9, onde a personagem aí é Maria Madalena. Se trata simplesmente de uma parte do relato sobre Maria Madalena, do seu encontro com o ressuscitado, que há de continuar nos versículos posteriores. No primeiro dia da semana, diz o relato. Isso é muito importante, porque na vida cristã muda tudo. Até então, o dia mais importante era o sábado, pois, para a tradição judaica, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Até então, o sábado era central para a fé de Israel, porque comemorava não só o dia de descanso do Senhor e o dia de descanso de todo o povo para que pudesse recordar o dom da vida, mas era também, e passou a ser, o dia em que se recordava também a Páscoa, a passagem dos judeus do país da servidão, o Egito, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó. Mas agora, para a vida cristã, porque o Senhor ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia passa a ser o mais importante. Se nós levarmos em conta o relato e o primeiro relato da criação do mundo, no primeiro dia da criação Deus fez a luz. O domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, é um dia de luz, em que todos nós, neste dia, pela graça desse mistério tão grande, todos nós e cada um de nós fomos recriados. Na madrugada deste primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo. E ela tem uma surpresa. Vai ao túmulo para prestar homenagem ao Senhor, para chorar a sua morte.
qual é a surpresa que ela tem? A pedra que impedia a entrada do túmulo estava deslocada do seu lugar original. Não estava lá. O corpo do Senhor não estava lá. O túmulo estava vazio. E a primeira coisa que ela pensa é que roubaram o corpo do Senhor, por isso ela vai correr, não é, atrás de Pedro, que é o primeiro dos discípulos, o chefe da comunidade dos discípulos, nós poderíamos dizer, ou com a igreja, o primeiro entre os iguais. Vai dizer a Pedro e ao discípulo que Jesus amava que efetivamente tinham roubado o corpo do Senhor. Pedro e o discípulo que Jesus amava, evidentemente, saem às pressas, não é? Em direção ao túmulo. O outro discípulo corre primeiro, mas chegando ao túmulo não entra, pois a precedência de Pedro. Pedro entra, vê o túmulo vazio, os panos todos que cobriam o corpo e a cabeça de Jesus dobrado e sem o corpo lá. De Pedro não se diz que ele creu. Depois que Pedro sai, entra o outro discípulo. Ele viu o mesmo que Pedro. E o texto afirma que ele creu. O que nós temos que reter são duas coisas em princípio. Primeiro, o túmulo vazio não é a prova da ressurreição do Senhor. A ausência de um corpo não é a prova da ressurreição do Senhor. Pois Maria Madalena a interpreta como o corpo tendo sido roubado. Pedro, por sua vez, viu e simplesmente se admirou porque não estavam lá, mas de Pedro não se diz que ele propriamente creu, a não ser o outro discípulo. O outro discípulo é certamente, não é? Além de uma pessoa histórica, ele passou a ser, no Evangelho de São João, também uma figura literária do homem de fé, do homem que aponta para a fé e a presença do ressuscitado. Ele creu. Pedro e o discípulo que Jesus amava, essa é a segunda coisa a reter, viram as mesmas coisas. Um creu e o outro não se diz que creu. Isso significa que a presença do ressuscitado não é evidente a todos e nas mesmas circunstâncias. É preciso o salto da fé. O Evangelho que nós estamos tratando, ele faz uma observação final dizendo que, com efeito, todos os discípulos, não haviam ainda compreendido a Escritura que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Uma observação semelhante nós encontramos no relato dos discípulos de Emaús, no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, em que Jesus, reconhecido pelos dois que iam na direção de Emaús como simplesmente um forasteiro, Jesus diz a eles, abatidos pela paixão e pela morte de Jesus, ó tardos de inteligência para crer em tudo o que a Escritura diz. De fato, o caminho do reconhecimento do ressuscitado é essa longa viagem através da Escritura. É a Sagrada Escritura, é a compreensão do texto da Escritura que apontam para o Cristo, que dá aos discípulos, que dá a cada um e a todos nós a condição de nós podermos reconhecer que o Senhor está presente no meio de nós. É o que acontece com os discípulos de Emaús. Ao termo desta longa viagem através da Escritura, eles vão recordar o que eles experimentaram no mais íntimo de si mesmo. Não ardia, dizem um ao outro, o nosso coração, quando pelo caminho ele nos explicava a Escritura. A Escritura é, então, o caminho pelo qual se chega ao reconhecimento do Cristo ressuscitado. Para nós cristãos, o testemunho do Evangelho, ele é o caminho pelo qual
nós podemos reconhecer os sinais da presença do ressuscitado no nosso meio. Uma presença que precisa ser acolhida pela fé que faz ver para além da aparência. Sem fé, o túmulo será vazio, sem fé, o corpo do Senhor terá sido roubado. Com a fé e pela fé, aquilo que é o túmulo vazio, aquilo que era antes simplesmente, não é, uma observação ou a certeza de que o corpo do Senhor tinha sido roubado, passa a ser uma experiência e um sinal de sua gloriosa ressurreição.